de composição de vetores. Ora, temos aqui representada uma força F. Essa força F pode ser decomposta em Fx e Fy, ou seja, eu posso dizer que a força F é igual a Fx, a componente segundo o eixo do x, e Fy, a componente segundo o eixo do y. Como calcular o valor de cada uma destas componentes, Fx e Fy? Se observares bem esta imagem, consegues ver aqui dois triângulos retângulos. O triângulo retângulo 1 e o triângulo retângulo 2. O ângulo alfa mais beta tem que dar 90 graus. Também nestes triângulos retângulos também conseguimos ver que este ângulo aqui é igual a beta e que este ângulo aqui é igual a alfa. Depois, se quisermos calcular o valor de f de x, podemos, por exemplo, utilizar o ângulo beta. Ora, sabemos que o cosseno de um ângulo, neste caso o beta, é igual ao cateto adjacente, e neste caso, no ângulo beta, o cateto adjacente é f de x sobre a hipotenusa. E a hipotenusa destes dois triângulos retângulos é o valor de f. Assim, f de x é igual à força F vezes o cosseno de beta. Podemos também, em vez de utilizar o cosseno de beta, podemos utilizar o seno de alfa. Ora, o seno de alfa, estamos agora a falar deste ângulo aqui, é igual ao cateto oposto, e o cateto oposto de alfa é o valor de f de x, portanto, oposto a este ângulo temos f de x sobre a hipotenusa, que é f, ou seja, f de x é igual a f vezes o seno de alfa. Portanto, podemos utilizar esta expressão ou esta. Podemos utilizar o ângulo de alfa ou beta para calcular o valor de f de x. Podemos também calcular o valor de f de y. Ora, para calcular o valor de f de y, podemos utilizar o ângulo alfa. Ora, conseguimos ver que f de y é adjacente ao ângulo alfa. Ora, então podemos utilizar a função trigonométrica cosseno. O cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente, que é f de y, sobre a hipotenusa, que é f, logo f de y é igual a f vezes o cosseno de alfa. Podemos também utilizar o ângulo beta. Se utilizarmos o ângulo beta, vamos ter que utilizar a função trigonométrica seno, uma vez que o seno do ângulo, e neste caso o seno de beta, é igual ao cateto oposto, e o cateto oposto é o valor de f de y, portanto este valor aqui, f de y. Então o seno de beta é igual ao cateto oposto, f de y, sobre a hipotenusa, que é f, ou seja, f de y é igual a f vezes o seno de beta. Portanto, podemos calcular o valor de f de y utilizando quer o ângulo alfa, quer o ângulo beta. Espero que tenhas compreendido. Continuação de um bom trabalho.